Bom, 43ª Feira Internacional do Livro de Uruguaiana. Sabe que esse ano nós ganhamos o título de internacional, né? Maravilha. Internacional é sempre melhor. Ah, com certeza, a gente se acha, né? Como vem 6 autores da Argentina, um do Uruguai e um da Bolívia, então a gente optou por adotar esse título. Até porque também o consulado agora é um dos co-realizadores da feira, né? Apoiador da feira, consulado argentino. Então a gente optou por essa denominação de internacional, que para nós fica feliz que é uma mostra que a feira está crescendo, né? Bom, mas eu estou aqui com o Gilmar Fraga, mais conhecido como Fraga. Né? Me conta um pouquinho da tua história, só para nós mostrar para o pessoal quem é o Fraga. Apesar que o nome já é bem conhecido, mas sempre é bom... Eu sou ilustrador e editor adjunto de arte do jornal Zero Hora. Trabalho com pintura, com desenho, caricatura e algumas vertentes do desenho de humor, além disso. Tenho uma carreira já há algum tempo ilustrando livros, paralela ao trabalho do jornal. E trabalho com desenho praticamente todo dia. Eu faço uma coisa que eu gosto todo dia, que é desenhar. Então, eu me sinto muito feliz fazendo o que faço e tendo a oportunidade de soltar o traço, de vivenciar todo dia essa profissão bacana que nunca é igual, que é de ilustrador. Sim. E, Gilmar, assim, quando a gente começa, vamos pegar do início da tua história, tá? Quando tu começas a desenhar, eu imagino que tu não vai pensar assim, um dia eu quero ser um cartunista, eu quero ser, né, ilustrador, eu quero, né, fazer isso, né? Porque a ideia é simplesmente desenhar. Sim. Quando é que tu percebeste que tu tinha essa tendência para o humor, tendência para artes plásticas, essa coisa mais do que simplesmente desenhar, assim? Teve um dia que tu teve um estalo, ou um dia tu percebeu, ou como é que foi isso? Não, isso não ocorreu comigo. Ocorreu, claro, uma percepção de que eu tenho uma habilidade em uma gama de plasmar coisas com traço. Ponto, né? Mas assim, em geral, as pessoas desenham quando pequenas, né? Isso. E chega um ponto da vida que elas vão fazer coisas mais importantes e adultas, que é ler, escrever, trabalhar com outras coisas. A gente, no meu caso, como desenhista, eu nunca parei de desenhar. Então, foi um fluxo contínuo, né, de produção. E um grande amigo uma vez me falou assim: se o teu desenho hoje não ficou bom, faz outro amanhã, que o de amanhã vai ser melhor. Então, isso eu acho sempre que acontece com o meu trabalho. Às vezes, por condições técnicas, ou de um dia difícil de se produzir, eu tento fazer o melhor amanhã. Porque assim, naturalmente, são os teus compromissos, há ocasiões em que tu tem um compromisso a ser entregue, né? Um trabalho a ser entregue e tal. Como é que é isso contigo? Tem sofrimento de que tenho que fazer ou ainda bem que eu tenho que fazer? Em alguns trabalhos eu sofro, claro, como todo mundo, me angustiam algumas soluções e para o desenhista, há uma classe de desenhista que se auto-sabota, achando que seu trabalho nunca está bom. Sim. Eu me incluo nessa parte e aí eu sempre acho que eu posso melhorar por cada trabalho. E é daí que vem a angústia de tornar o tempo de entrega do desenho... Sim. Especialmente para jornal, que tem deadline. Especialmente de jornal. A gente tem um deadline, às vezes, bem complexo, né? Porque atrás de ti tem todo um sistema de produção e de impressão desse material que tem que estar na casa do leitor no dia seguinte, no horário estipulado. Então, claro, a gente tem uma pressão de construção dos desenhos, mas isso, a experiência te ensina a driblar. O que eu acho mais complexo é um trabalho maior, por exemplo. No passado, eu ilustrei toda a obra Ilustrei 15 livros do Monteiro Lobato. Olha Esses só. 15 livros me angustiava que eu teria que ter o mesmo traço do início ao fim. Só que os livros, até pela característica dos personagens que às vezes eram destacados, eu vi que não tinha que obedecer esse tipo de regra que eu me autoimpus. Nem a editora
se preocupou em me pedir isso. Então, Sim. eu soltei a mão e aí os personagens, alguns iam tomando outras características que não as que estavam por mim pré-definidas. Assim, quando tu começa a ler o trabalho, né? Já vamos chegar nessa exposição tua de hoje, por isso que eu estou preparando o caminho, né? Então, por exemplo, assim, quando começa a ler o trabalho, né? Naturalmente já vai assim construindo a imagem, sim, né? Ou tu já antes de aceitar o trabalho diz, não, eu quero fazer assim. Eu acho que aqui cabe isso. Ou tu primeiro se permite deixar que o texto te influencie? Eu sou um ilustrador que e esse eu acho que talvez seja uma das minhas habilidades é de se adaptar à pauta. Eu me adapto muito bem à pauta, porque o trabalho vem, eu escolho uma característica, eu tenho 5 ou 6 maneiras de resolver essas coisas, né? E eu escolho dentro dessas maneiras uma forma que se adeque a essa tarefa. Então, ilustrar coisas mais realistas. Eu tenho um traço para isso. Ilustrar coisas que um desenho exige um desenho mais de humor. Eu tenho um traço para isso. Então, assim, o que eu acho que desenvolver padrões que podem ser utilizados no momento em que eu estou lendo a coisa. Eu pego, geralmente, eu tenho um bate-papo com o autor, vou até o autor e busco, né, saber as impressões dele. E, às vezes, desse bate-papo, a gente afina o estilo e todas as outras coisas que estão além do trabalho em si, né? Sim. É a coisa de tu ter uma empatia de produção. Claro. Legal, que show. E aí, nesse meio tempo, em 2005, a Márcia entra na história. Não. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Algum tempo depois. Eu falei 2005 porque em 2005 nós tivemos a exposição sobre o Érico Veríssimo no Centro Cultural. É isso, Márcio? Me corrige. É na 0 hora. 2005, dentro das comemorações de 100 anos do nascimento do Érico, a 0 hora fez. Aí entra o trabalho dele. Só para explicar, já continua, só explicar. A Márcia Ivana de Lima e Silva, é professora no Instituto de Letras da URGS, né, Márcia? E tu foi a curador da exposição, então, essa sobre os 100 anos do Érico, é isso, né? Exatamente. O Centro Cultural Érico Veríssimo, que fica lá em Porto Alegre, na Avenida Andradas, ele tem uma exposição permanente sobre Érico, que é um memorial, né? O Memorial Érico Veríssimo, que é a reunião de 2 acervos, o acervo do Mário de Almeida Lima e do professor Flávio Loureiro Chaves. Aí eu fui chamada para ser a curadora, a gente fez a união desses 2 acervos, organizou. Então, o 3º andar tem uma exposição permanente com os facsímiles. E no 6º andar estão os originais do retrato, originais no 6º andar eu nunca fui, nunca me convidaram. Tem que só deixa até o 3º. Um dia, quando tu fores a Porto Alegre, a gente combina, eu te levo lá. Vai ser um prazer fazer uma visita guiada contigo. Lá estão os originais fantoches, foi retrato. Feito, então, esse evento dos 100 anos, né? Sim, a partir... E aí, a 0 hora dentro desse evento, das comemorações, a gente começou a organizar e foi inaugurada Foi inaugurado em 2013, na verdade. 2013, porque demora, são coisas que demoram, né? E é muito linda. Então, e também toda a conservação do material e recuperação de certos materiais, né? Então é uma exposição muito linda, é permanente. Todo mundo que quiser pode ir lá. Tem um convite, né, para quem for a Porto Alegre. Tem um convite para quem for a Porto Alegre. Que legal. É um prédio lindo. Lindo. Funciona de terça a domingo, não abre segunda-feira, mas domingo, fim de semana, quem está lá. Né? Ótimo. Mas aí quando que surgiu a ideia, então, dessa exposição, desse trabalho? Em 2005. Em 2005. Isso. Assim, deixa eu só explicar qual é o trabalho. É O Continente em 3 Tempos, do romance ao quadrinho, 70 anos de história. Exato. O Continente em 3 Tempos, do romance ao quadrinho. Então eu preciso te contar a história de como surgiu a história dos 3 tempos. Porque em 2005 fui chamado pelo editor-chefe, à época, do jornal 0 Hora, dizendo que havia um encargo que era de produzir uma história em quadrinhos
32 capítulos, que havia patrocínio para isso, então eu faria somente isso. Foi chamado também o Carlos André Moreira, que é o roteirista e adaptador do livro. E o Carlos é um cara que saca muito de Érico também. Assim, ele disse que talvez tenha sido o livro que ele mais leu na vida. Então, nós tivemos a missão de produzir uma página por semana durante 32 semanas, publicada no Caderno de Cultura, na contracapa do Caderno de Cultura de 0 Hora. Esse material a gente fez, então, teve a ideia de dividi-lo em 3 arcos. Daí vem a brincadeira com os 3 tempos. Uhum. Porque também são 3 tempos. Do tempo que foi produzido, do tempo que a Márcia resgatou esse material e o tempo de comemoração do lançamento do livro pelo Érico. Então, é uma brincadeira dupla essa coisa dos 3 tempos. Uhum. Então, a gente produziu esse material. Esse material teve uma repercussão boa, houve a possibilidade, uma conversa, para que esse material virasse um livro e fosse estendido para 100 capítulos e coisa e tal. Mas aí, por questões editoriais, a coisa não avançou. Sim. Uhum. Acaba isso, esse material, eu junto os originais e vão para o meu estúdio. Lá no meu estúdio, eles ficaram dormindo de 2005 até o ano passado. Quando a Márcia descobriu. Quando entra essa figura. Se tu quiser falar como é que foi, por favor. No ano passado, eu e meu marido fomos no Poa Jazz Festival em Porto Alegre. E o Gilmar estava expondo junto com outros artistas de Porto Alegre sobre música. Não tinha nada a ver com Érico Veríssimo. Tá? E o meu marido se apaixonou por uma tela dele, do Chet Baker. E aí ele disse, não, aí entrou eu vou lá no teu ateliê buscar e tal, até porque nem era para tirar dali, era para deixar, porque foi no primeiro dia, então para as pessoas verem. Aí nós fomos no ateliê buscar a tela do Chet Baker. E aí nós começamos a conversar. Inclusive, como o meu trabalho na universidade, a minha pesquisa é sobre processo de criação, eu me apaixonei pelos rascunhos dele. Sim. E aí ele ainda deu de presente. Isso tudo é antes da história. Como já havia assim um astral assim. Aí ele nos deu de presente ainda o rascunho do Chet Baker. Lá em casa tá o Chet Baker bem grandão e o rascunho do lado. Para mim, o rascunho, o processo, ele é muito importante. Talvez tão importante quanto a obra. E aí tinha um grande gaúcho pintado em aquarela, assim. Daí eu disse, nossa, parece o Capitão Rodrigo. Aí ele me olhou e disse, é o Capitão Rodrigo. E aí ele começou a mostrar toda a maravilha dos originais que deram origem àquela publicação em quadrinhos de 2005, publicada em 0 Hora. E aí eu olhei e disse, nós temos que fazer alguma coisa com isso, porque isso aqui é muito lindo. Inclusive, o processo de criação, ele é não só do Fraga, como do Carlos André, porque tem... essa parte do roteiro é uma parte muito difícil, muito delicada, porque um romance complexo como O Continente, que na verdade a gente chama o Tempo e Vento, mas por enquanto é só o Continente, é muito difícil de selecionar quais são as cenas que vai dar certo, né? E que texto se coloca em cada cena. Então, sair do romance para ir para o quadrinho, né? Que são artes que são completamente diferentes, né? O romance é uma coisa, o quadrinho é outra. Então também tem esse trabalho do Carlos André que é muito louvável, né? Dessa parte do roteiro. Tem um levantamento de imagens para me ajudar em apoio, tipo o rifle que se usava na época, essa pesquisa histórica, uma espingarda chamada Comblain, que é uma espingarda inglesa, coisa. Carlos André me mandava a imagem. E tem uma cena que tem de abertura na frente do casarão que o cara tá atirando. E era só para isso, é uma ceninha. Mas assim, ele foi tão cuidadoso de me mandar a imagem. Referências de casarões da época, que são as referências do Érico, assim, né? Então ele foi muito... Me ajudou muito essa coisa, né? Então não foi só dele o autor do texto, eu faço demais.
houve uma cumplicidade nesse sentido. Que legal. E na exposição completa aparece todo esse processo de criação. Claro, tinha que aparecer, né? Exatamente. E mais, a gente conseguiu, nos originais lá do Centro Cultural Érico Veríssimo, alguns momentos em que está o original do Érico, sim, o roteiro do Carlos André e a arte dele. O esboço e a arte. O esboço, em alguns momentos então a gente conseguiu o esboço e a arte. Então, quando a exposição é completa, ela consegue mostrar realmente, assim, de 49 a 2019. Né? Ela consegue mostrar o arco inteiro, o arco do temporal desses 3 tempos. Que legal, que bom. E aí foi isso. Eu olhei e disse, não, nós temos que fazer alguma coisa. Tu tem que tirar isso das gavetas. Literalmente estavam em gavetas. Tudo muito bem guardado. O estúdio dele é maravilhoso. E saíram da gaveta mesmo, os originais, e toda a ideia e toda E agora a produção. Nós aqui no Goiânia temos o privilégio de poder admirar esse trabalho, né? Realmente é um privilégio. Porque bom. eu acho que tem uma coisa importante de se olhar no quadrinho, que é essa parte artística, né? Sim. Que geralmente a gente vê algo publicado e só pensa, isso aqui é uma publicação. Sim. Mas antes dessa publicação tem uma arte muito bem pensada, elaborada. Trabalhada, né? muito trabalho. Tem toda uma artesania, né? Porque muito é um pensamento envolvido, assim. né? Exato. Achar soluções, como disse o Fraga, como é que eu vou solucionar essa questão aqui, né? Exato. E com características próprias, porque tem que mostrar movimento, tem que mostrar sequência, coisas que os quadros isolados eles não mostram. Se tu vai num museu, numa galeria, tu tem os quadros lá, né? Agora, no quadrinho, é arte, mas é uma arte que tem que contar uma história, né? E outra coisa na questão dos 3 tempos também se vê na forma como a gente estabeleceu os 3 arcos. Na Ana Terra, nós optamos por usar ilustrações em aquarela, com muita cor. Sim. Depois, no Sobrado, nós optamos pela utilização do sépia, porque é um lugar onde está tudo fechado, as pessoas estão trancadas, existe uma tensão. Então, assim, a gente tem pouca dosagem de cor nisso. E o arco do Capitão Rodrigo, a gente decidiu fazer em preto e branco, só com pincel e bico de pena, porque a gente queria uma coisa mais aí de quadrinho mesmo, uma ligação com o quadrinho clássico, né? Sim. Que legal. Muito bom. Muito feliz que vocês vieram. Muito feliz de colocarem de estar aqui. Nós é que agradecemos o convite, a possibilidade de trazer tudo isso para cá, que tem muito a ver com toda essa região, com toda essa recuperação do Pampa, dessa história que é muito forte aqui em Uruguaiana. Exatamente. Tem tudo a ver com o Érico, né? Tem tudo a ver com o trabalho dele. Que bom. Muito obrigado por terem vindo. Nós que Voltem sempre que tiver novidade, vem ao Uruguaiana. Spoiler, voltaremos. Voltaremos. Tá bom, muito obrigado, Márcia e Fraga. Agradecemos. Obrigada. Olha, a professora Márcia fala tão bem.